Chicos Bar? Tem dois, não sei se é dois irmãos ou dois chicos, ali na esquina uma esquininha que tem ali, perto de você. Você agora não está sozinho. Fernando Sérgio está aqui ao lado do seu somzão ou do seu radinho. Se você está amando, conte agora com Fernando. Tudo é alegria e felicidade. Muito obrigado pela audiência. A 1020 é um privilégio. Nosso sucesso é você com a gente aqui no show do Fernando Sérgio. Bom dia Vera Lúcia Pereira de Carvalho, bom dia Ana Célia Lima Rodrigues, alô João Tata, um abraço para você, estamos começando o programa, vamos à nossa estante de livros, alô Sildinei Peracini do Amaral, olha aí, Lobisang Rampa, a vela número 13. Esse daqui é um livro da Zídia Gasparetto, Eles Continuam Entre Nós. Outro livro do meu querido amigo, professor Pedro Carlos Pereira, Educação de Jovens e Adultos, e também de autoria da Jaqueline Luzia da Silva. E este aqui é o Delegado Dionísio, Vida em Passos de Arte, de autoria do Sérgio Gramático Júnior. Falando nisso, um abraço, né? Um abraço muito grande para o Sérgio Gramático, para a Dáurea Gramático, que é a mamãe do Sérgio. Um abraço a todos vocês. Minha gente, Adilson Fudieri Tatu vendo a gente, Sildinei, alô, eu e Graça estamos ligados. Abraços ao simpático casal lá de Ouro Branco, Adilson Furdieri, já falei no Adilson, né? Muito bem, muita gente aqui vendo aí o nosso programa nesse momento, e na medida do possível a gente vai dizendo o nome de cada um de vocês. Bom dia, mas bom dia mesmo. Olha, minha gente, estamos aí, vamos conversar daqui a pouco a respeito dessa propalada intervenção no Rio de Janeiro, né? Teremos hoje, mais uma vez, a presença do jornalista Lorimar Ferreira e também da Samira Valente, a minha presença. A gente está aguardando, mas é provável que tenha havido algum tipo de problema, a presença do Cílio Reis, que ficou de vir, mas não deu certeza, e, eventualmente, se tiver um outro convidado chegando, eu vou dizer para vocês. Alô, Alan Sofia Medeiros, Ana Célia Lima Rodrigues, Diamante Negro Souza, obrigado aí pela audiência. Mas olha, eu queria fazer um comentário, eu vi há pouco na televisão, acho que todos viram, o prefeito tentando justificar a ausência dele diante da verdadeira tragédia que ocorreu no Rio de Janeiro a nível de chuva. Porque até hoje, apesar de que a gente sabe, ou pelo menos teve a informação através dos diversos secretários, de que a Conlub desobstruiu cerca de 800 ruas ou 1000 ruas que estavam com árvores caídas, a gente ficou sabendo pela palavra do próprio secretário de que, na verdade, tem mais 800 árvores aí para serem distribuídas. E o que é pior, essa chuva que caiu, que foi muito forte, infelicitou muitas famílias de vários lugares, notadamente das periferias do Rio de Janeiro. Muita gente perdeu tudo e muita gente continua sem luz por problemas com a Light. Por mais apelo que se faça, a Light ainda não deu conta. Então essa é a realidade. Quero mandar um abraço para Ana Célia Lima Rodrigues, para Alan Sofia Medeiros, né? Pois bem, e aí de repente, do nada ou não do nada, aparece o prefeito, grava um vídeo e diz: olha, muita gente está perguntando por que o prefeito esteve fora do Rio de Janeiro durante a tragédia, mas eu foi um périplo, não sei se foi essa a palavra que ele usou, para dizer que em poucos dias fez vários países, foi na Alemanha, da Alemanha foi para a Suécia, da Suécia foi para não sei aonde, foi visitar a agência espacial para buscar segurança para o Rio de Janeiro.
Janeiro, meu Deus do céu, prefeito, não leva a mal, mas eu acho que ou o senhor está muito assessorado, ou o senhor está sendo ingênuo, pelo amor de Deus, porque na verdade o Rio de Janeiro, na época do carnaval, o senhor gostando ou não precisa gostar de carnaval, não precisa nem passar a chave para o Raimundo, como não é hábito do senhor, isso não deve acontecer, mas esse é o momento que a autoridade tem que estar, nem que seja dentro da prefeitura, à espera de qualquer situação que possa ocorrer. O Rio de Janeiro, primeiro, a importância do carnaval, o senhor gostando ou não, é inevitável perceber-se a importância do carnaval. Afinal de contas, o carnaval é o evento que mais visibilidade dá para o Rio de Janeiro e que mais fatura a nível de hotelaria e de comércio. E outra coisa, no carnaval, realmente a época que nós temos mais turistas. Justamente o que é a passagem do ano e a época do carnaval. E o simples fato de termos turistas em grande número, evidentemente que não prescinde da ausência do prefeito, que necessita a presença do prefeito, porque o prefeito é quem manda. Não adianta dizer, foi o secretário, tal secretário fulano Beltrano, olha, estão batendo aí, faz um favor para mim, Lori, está chegando gente aí. Eu tenho a impressão que deve ser, provavelmente, vamos ver se a minha intuição está certa, hein? Atenção, Lorimar foi lá abrir a porta, vamos ver quem é que chega. O nosso Leonel Quirino, presidente do Sindicato dos Radialistas. Mas, então, daqui a pouco a gente vai falar com ele também. Mas o que eu quero dizer para vocês é isso, quer dizer, então um evento como o Carnaval, ele necessita a presença do prefeito. Evidente que necessita. Não precisa desfilar na escola de samba, não precisa fantasiar que não é a dele, não precisa dizer eu gosto do Carnaval. Mas por quê? Porque a definição parte do prefeito. O que se espera do prefeito é a ação e a responsabilidade. Ora, no momento que o cidadão sai, e sai exatamente numa época em que precisa da sua presença, mas deixei o secretário tal, secretário tal, secretário tal. Secretário não é a mesma coisa. Secretário pode tomar esta ou aquela medida, mas sempre vai ter que ter a dificuldade de contratar o cidadão que está no exterior. Quer dizer, agora outra coisa que não bate na minha cabeça, essa coisa, eu fui lá fora para buscar segurança para o Rio de Janeiro. Primeiro, segurança no Rio de Janeiro depende exclusivamente do governo estadual e agora do federal com a intervenção, que é um assunto que nós vamos discutir daqui a pouquinho. Então, não bate na cabeça de alguém que seja minimamente informado exatamente que tipo de segurança, porque isso aí está aleatório. Eu fui ali, foi um périplo, eu sei mais ou menos o que é isso, porque teve época que com o meu dinheiro, pagando do meu bolso, eu fui para a Europa em questão de 10 dias ou 12 dias, eu tive realmente que ir a vários países, mas eu paguei do meu trabalho, do meu dinheiro. Agora, quando o prefeito viaja e ainda viaja com assessores, quem está pagando é o povo. Quem está pagando é a turma que está aí, olha, ralando para poder pagar IPTU mais caro. Então, pelo amor de Deus, prefeito, a gente está precisando da sua atuação verdadeiramente. Já chega, já deu tempo. Esse governo, de repente, parece que vive de elogio. A pergunta que eu faço, e eu queria a resposta, será que o senhor não está mal assessorado, não? Sabe por que que é? Porque quando a gente é guindado a uma posição, todo mundo sabe. Eu ia falar bajula, fica melhor. Eu sei que o senhor não gosta de palavrão, eu também não gosto. Então todo mundo bajula. Agora, o cidadão que está naquela posição tem que ter um cuidado muito grande para não ser mal informado. Né? Deve ter gente aplaudindo, dizendo, o senhor fez muito bem de ter ido para, sei lá, para a Suécia, para não sei aonde e tal. Mas, na verdade, esse não era o momento e esta opinião é minha particular e eu conheço um monte de gente que pensa e que está decepcionado com o senhor. Então alguém tem que falar. Se os seus secretários não falam, porque tem medo de perder emprego, essa que é a verdade, que é muito fácil. O senhor está me pagando, não sei quanto é que ganha um secretário, mas porcamente deve ganhar um bom dinheiro, não é não? Então, se o senhor está me pagando, eu sou maravilhoso. Né? Então tem que ter agora atenção, tem que perceber, precisamos da atuação dos nossos líderes políticos, tanto o prefeito quanto o governador Pezão, meu Deus do céu, né? E ainda realmente é um trio que, nossa mãe do céu,
né? A gente lamenta profundamente, mas a gente tem que falar. Quer dizer, como é que pode a situação, primeiro na festa máxima do ponto de vista do tríduo mombesco, como se diz, né? Porque na verdade é quando vem mais gente, vem mais turista, aí o prefeito, ó, se manda e ainda fala que se mandou. Sandra Gueraldi, abraço para você. Marco Silva, bom dia. Fernando, amigos, bye, horário de verão, não volte mais. Eu também não gosto do horário de verão, não. Ele está nos Estados Unidos vendo a gente, então por isso que para ele fica até mais fácil, porque aí começa lá às 6 horas da manhã, e com o horário de verão estava começando às 5 horas. Bom, isto falado, isto posto, esse puxão de orelha no Dr. Marcelo Crivella, entendeu? Porque, na verdade, como cidadão que paga, que honra os compromissos, eu gostaria que o senhor prestasse mais atenção, ou então que os seus assessores fossem assessores verdadeiros. Não adianta ficar falando, não, porque meus parabéns, porque a Colômbia agiu bem, porque não sei quem agiu bem. Peraí, a outra metade que agiu mal, e que não teve ainda tempo sequer para limpar, para tirar sofá das ruas do Rio de Janeiro. E cadê a Rio Águas, que em outras coisas, por exemplo, tem feito um trabalho razoável, mas se você chegar ali naquele viaduto que sobe e que dá a estação do metrô do Maracanã, você encontra uma piscinona maior do que, ou pelo menos do mesmo tamanho aqui da Praça Vanhagem, ou do mesmo tamanho de Niterói, abandonada, largada, às moscas, por assim dizer. Quer dizer, aí depois quando inunda tudo, quando arrebenta aqui o Rio Maracanã, a rua que eu moro aqui no Maracanã, virou um rio mais uma vez. Aí vem um dos secretáriozinhos dizer assim, não, isso é uma chuva que só acontece de 150 e 150 anos. Pelo amor de Deus, meu amigo, vai se informar. Na época que eu trabalhava na Rádio Tupi, certa feita, questão de 2 ou 3 anos atrás, eu fui descer aqui para poder trabalhar, tinha dado um cochilo, trabalhava, chegava 10 horas na rádio. Quando eu desci, o porteiro falou, o senhor vai sair assim? Eu falei, mas por quê? Quando eu olho para a rua, já estava passando, sabe o quê? O rio, e estava passando um sofá pela rua. Isso há 3 anos atrás. Então como é que é uma chuva que acontece de 150 e 150 anos? Vamos trabalhar, gente. Olha, eu queria recomendar a vocês os seguros Bradesco Seguros, Bradesco Online. Eu quero mandar um abraço a Daniela lá do Bradesco, aos nossos amigos. Olha, até anunciando o Diogo Vilela aí com o Calbi, mas quais são os seus próximos planos para cada objetivo, uma solução? Seguro AP premiável, Bradesco Seguros Online, vale a pena. Carnaval, tempo de pular e sorrir com o Bradesco Dental Ideal. Já passou o Carnaval, mas o Bradesco Dental fica, né? Contrate o seu plano de previdência privada pelo aplicativo Bradesco. E não esqueça, o Diogo Vilela está em cartaz com o Calbi, uma lembrança, vale a pena, clica lá no Bradesco que você vai saber mais detalhes. Queria lembrar também das Espadas Katana, minha gente querida, é um trabalho muito bonito, feito pela Shotokan. A Shotokan importa, não sei o que houve aqui, que deu tilt aqui agora acho que vai. Olha só, Katana Aurora, aço carbono 1095, espadascatana.com.br, entregas em todo o Brasil, frete grátis. São autênticas espadas samurai que você recebe na sua casa. É só você no Facebook digite na busca Espadas Katana, ou então no site espadascatana.com.br. Pois é, minha gente querida, e por último eu queria lembrar a você de Trivago, trivago.com.br. Se você for viajar, encontre o seu hotel ideal para melhor preço. Lembrando a vocês também do trabalho muito bonito que é feito pela Secretaria de Esportes de Niterói. O professor Serginho, faixa preta, 4º Dan, está trabalhando segundas a sextas-feiras, de 7 da manhã em diante e de 7 da noite em diante, com o MMA CrossFitness na praia de Icaraí. Vamos à prece de Cáritas e depois então vamos aos debates. Vamos todos rezar a prece de Cáritas e depois a oração ecumênica que um dia Jesus nos ensinou. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação.
Dai à luz aquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o poder, e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Pois é, então nós vamos agora para a nossa sala de visitas, né, onde temos aí lá os nossos convidados, né? Alô, Lorimar Ferreira, jornalista que você conhece. Abraço, Lorimar, bom dia. Fernando Sérgio, bom dia a todos, uma ótima semana para todo mundo. Perfeito, meu amigo. Parabéns pelo teu Flamengo, né? O Flamengo teve uma batalha duríssima em Fernando, Cariacica. Foi assim um domingo, sábado, domingo, assim, repleto de desfiles. Tem um pouco de inveja de mim que sou vascaíno, mas qualquer maneira, deixa eu falar que foi uma batalha duríssima. Foi duríssimo, né? Foi duríssimo. Caracterizada pelos 2 gols quase que incidentais. Mas tudo foi jogada ensaiada. Foi jogada ensaiada. Mas o detalhe é o seguinte, é que tem o desfile das campeãs no sábado, e o desfile dos campeões no domingo. Então foi para tá certo. Tudo. Sabe quem está vendo a gente? Nosso Mauri Santos, superintendente da Rádio Nacional. Um abraço para o Mauri, um querido colega, jornalista de muitos anos. Muito bem. Quem está vendo a gente aqui também é o Sildney Peracino do Amaral, e o Sildney nesse momento está vendo o Leonel Querino. Leonel Querino, ele é presidente do Sindicato dos Radialistas. Bom dia, Leonel. Bom dia, Fernando. Prazer estar aí mais uma segunda-feira aí, abrindo aí a semana com intervenção e tudo. Com intervenção. Vamos falar dela, né? Que é muito importante a gente falar. Antes de falar da intervenção, em março, alô, colegas radialistas, em março teremos eleições para o Sindicato dos Radialistas. Está aí a camisa. Olha, chega junto, né? Eu tive a oportunidade de usar várias vezes essa camisa, aliás, de muito bom gosto, parabéns. Agora, o Leonel, então se você lidera a chapa Chega Junto, né? Isso. Para mais 3 anos de... para o pleito mais 3 anos, desafio aí desafio de permanecer mais 3 anos à frente do nosso sindicato, no momento que é crucial para nós trabalhadores, né? No momento que é um momento de grandes desafios para a nossa categoria. E aí, vamos lá, vamos cair dentro dessa perspectiva aí de luta
E essa é a perspectiva também da nossa chapa, de entrar para lutar, de estar dentro. A gente acha que a gente está a chapa mais preparada para enfrentar essa realidade atual, essa de dificuldade, de crise, né? Pois é. Ainda o outro dia me perguntaram o que se poderia fazer com relação ao radialista. Acho que foi até a Larissa que telefonou para mim, a mãe do Cadu, né? Porque parece que vocês gostariam de impactar. E eu sugeri para ela que se pensasse muito na manutenção dos postos de trabalho, né? E se possível até no aumento, porque está havendo uma diminuição, né, com relação ao rádio, né? Diminuição de postos de trabalho, as rádios elas estão cada vez mais atuando com menos profissionais, né? E esse é um grande desafio, né? A gente não tem o poder de botar a faca no pescoço do patrão e forçá-lo a empregar. Mas a gente pode, através das negociações, através da campanha contra o exercício legal da profissão, profissionais sem carteira assinada e sem registro profissional. Então, assim, é uma luta onde o sindicato pode atuar para garantir mais postos de trabalho. E que precisa muito da união de todos. Exatamente. Precisa da união dos trabalhadores, de estarem juntos, o sindicato não tem... tem que estar junto com o sindicato, não tem jeito, né? Porque sindicato somos nós. Então essa é a proposta que a gente vem aí para o nosso sindicato. Eu acho que todos os sindicatos, na verdade, não só dos radialistas, mas todas as categorias devem atuar nesse sentido de fiscalizar, de proteger e apoiar o emprego formal. Isso é muito importante, que a gente apoie o emprego formal. E que assim, eu acho que de maneira geral atuar a conjuntura para que garanta mais renda para a população. E garantir mais renda para a população, você vai ter um leque gigantesco de que você pode trabalhar com isso. Aumento real do salário mínimo, melhores condições de trabalho, porque quando você garante que a base dos trabalhadores tenha mais condições, tenha mais renda, mais qualidade de vida, você garante também que o mercado ele gira de maneira maior, porque quem é o consumidor? É o trabalhador. Então você garante, mas ele garante o aumento da produção. Garantindo o aumento da produção, você garante mais postos de trabalho. Então é nesse sentido, e não ao oposto, como muita gente gosta de colocar, pensa, né? Achando que demitindo ele vai garantir mais lucro e quanto menos trabalhadores ele vai garantir. Só que ele esquece, às vezes tem empresário que esquece que o que ele está fazendo, demitindo, outras empresas de outros ramos também está fazendo. Logo, de maneira geral, o que acontece? Enfraquece o mercado. Enfraquece o mercado. Então, assim, a lógica tem que ser oposta, tem que ser de empregar, dar condição de trabalho, melhorar as condições de trabalho no máximo, todos fazendo isso para que aumente o consumo, assim aumenta a produção, assim aumenta o emprego. Esse é o meu pensamento. É verdade. Agora a gente tem de tocar naquilo que a gente anunciou desde ontem que iríamos tocar no programa do dia de hoje, que é esse momento de dificuldade, de violência que se vive no Rio de Janeiro e, de um modo geral, lamentavelmente, nas capitais do Brasil e algumas cidades do interior. E, de repente, há uma atuação mais forte agora, a pretensa intervenção, aliás, não é pretensa, né? É uma realidade, a intervenção federal, que agora falta a votação. A minha estranheza se dá por conta de haver uma proposição na sexta-feira, um anúncio na sexta-feira, e esperar até segunda para que o Congresso vote. Mas são as coisas que acontecem no Brasil e que, na verdade, então, a gente tem observado nas redes sociais muita gente a favor e muita gente também, não tanta gente assim, mas alguns se manifestando contra e com alguma descrença. Então, eu queria começar com o Lolimar Ferreira. O Lolimar Ferreira é editor de vários noticiosos de emissoras de rádio ao longo de muitos e muitos anos, portanto, um dos jornalistas mais experientes que nós temos. O que você acha, Lolimar? Chegamos a um momento que era inevitável fazer isso? Com certeza, alguma coisa tinha que ser feita. Agora, eu levei um susto quando eu liguei a televisão aí nesse final de semana e de repente eu vejo na telinha, lado a lado lá, Pezão, Moreira Franco, o... Sempre os mesmos. Não, eu falei, isso é filme de terror, eu não desliguei a televisão, sei lá o que Mas você está falando pela aparência
das figuras ou na verdade, Não, pelo a aparência é o descaso que menos com me relação importa. à política? A aparência é o que menos importa, é a política que eles adotam. Sabe? Esse pessoal já deu o que tinha que dar. Sabe? Com Mas certeza. continua... E aí vem o Temer, já levanta a possibilidade de suspender a intervenção. Só no caso da votação da reforma da Previdência. Gente, já esperou tanto tempo. É. Não pode esperar essa reforma da Previdência, que a meu ver nem tem que ser feita nos moldes que eles querem. Eles querem. Tudo bem. E agora, eu acho o seguinte, uma coisa positiva que me chamou a atenção foi o general. Bretas. Não, Braga Neto, perdão. Braga Neto, perdão, claro. general. Nós Braga estamos Neto. Porque quando acabou lá aquela reunião aqui no Palácio Guanabara, o general não quis falar com a imprensa. Aí você vai achar, você é um jornalista, você não quer que o cara fale com a imprensa. Não, mas se for para chegar e anunciar, olha, eu vou atacar... O que vai acontecer, o que eu vou fazer, para dar tempo do Marginal fugir, não vale a pena. Igual aquele lance do Troner, que ele liberaram para a imprensa, todo mundo mostrou, a bandidagem é tudo que a bandidagem quer, fica só esperando. Gente, vamos fiscalizar, tudo bem, mas vamos fazer uma certa cautela para poder dar certo, senão não adianta. Agora, vamos esperar também, porque tem muita gente contra e a favor, mas o pessoal está ainda, a coisa está indefinida. Não começou para valer, né? Começou. A gente sabe que existe a intenção, mas ainda não aconteceu a realização, é isso? Exato. Agora, o que assusta são essas figuras, que a gente já está aí, já estão aí há tanto tempo e a gente não vê As nada. figuras políticas. Isso aqui Ô, Leonel, querido, como é que você vê? Porque você falou um negócio muito importante. A gente depende do mercado, independentemente de que forma que o mercado age, isso é uma realidade, né? Se você não tiver estabilidade, você não tem emprego. Se você não tiver estabilidade emocional, babau, né? Como é que você vê esse momento? Como é que você ouviu a notícia da intervenção? Qual é a tua expectativa e de pessoas que estão ao seu redor? Ô, Fernando, eu acho o seguinte, para a gente falar sobre essa intervenção, a gente tem que ir do vista político que a gente se encontra, né? E aí, porque não tenha dúvida que o momento político é uma impopularidade geral dos três poderes, dos três níveis, dos três poderes, mas principalmente dos três níveis do executivo, dos três níveis do executivo em âmbito aqui do Rio de Janeiro. E assim, eu acho que de repente o mais impopular seria realmente Michel Temer, onde o governo ele tem um compromisso com os bancos de aprovar a reforma da Previdência, ou seja, esse é o objetivo final do Michel Temer, ou seja, ele já declarou que está aproveitando a impopularidade, ele não liga de ser impopular, ele quer aproveitar mesmo para, ou seja, deixar que o trabalhador pague a conta, ou seja, aprovar aquela reforma da Previdência. Então a gente teve aí um carnaval onde teve muita resistência na rua, ou seja, muita denúncia e crítica. A gente teve um carnaval onde não se viu o governador, onde o prefeito, como você bem falou, estava lá na Europa e teve, não sei se o azar, na verdade o prefeito não pode ter azar, mas teve o azar de estar lá na Europa, onde teve a maior chuva aí dos últimos anos, aí, das últimas décadas, por que não dizer. E aí você pega lá esse pano de fundo político e você começa a analisar essa intervenção, e eu particularmente começo a vê-la muito mais como algo político do que algo emergencial. Explico por quê. Logicamente a gente precisa atuar urgentemente na segurança pública do Estado. Eu por exemplo, eu fui assaltado no dia que anunciou a intervenção, que foi sexta-feira. Então, sexta-feira, roubaram a minha moto no Leme, na beira da praia, a 50 metros de um policial militar. Você estava nela? Ou eu tinha acabado de descer dela, encontrar com a minha esposa, ali na praia do Leme. Desci da minha moto, quando eu estava botando a roupa no baú, me enquadraram dois meliantes ali, me enquadraram de pistola, levaram a minha moto, tá? E aí eu penso o seguinte, a crítica no Leme, bem no Leme, a 50 metros. Que é até considerado ali daquelas praias todas a mais família. Exatamente. E aí o que acontece? Nunca ia imaginar de ser roubado no calçadão. E que horas era? Por que eu não ia imaginar? Isso 2 horas da tarde. 2 da tarde. 2 da tarde, e aí eu imagino o seguinte,
o que eu quero deixar claro aqui. Por que é uma questão muito mais política? Porque ali no LEP você vai ver assim, não quero ser um pouco sofista de falar que a minha experiência é única, a minha experiência é a relevante. Não sou especialista em segurança pública. Mas o que eu acompanho como cidadão é a política brasileira. Acompanho muito a política brasileira, o que se passa no Congresso, o que se passa no Planalto. Então eu vejo o seguinte, eu vejo que essa intervenção ela veio para trazer uma cortina de fumaça para a questão política brasileira, principalmente em relação a Michel Temer, em relação a aprovar a questão da reforma da Previdência. Alguém fez alguma coisa. Por quê? Aí, agora está fazendo. É uma cortina de fumaça no sentido assim, ao mesmo tempo que é uma moeda de troca para alguns políticos tentarem se reeleger, a gente sabe que a gente tem aí a maioria dos legisladores fluminenses que estão na Câmara, a maioria deles votaram a favor da permanência de Michel Temer. Não vou nem falar da questão de impeachment, porque isso aí polariza. A reforma trabalhista. Não é isso. Mas a maioria votaram a favor da reforma trabalhista, votaram a favor da terceirização e votaram pela absolvição de Michel Temer. Ou seja, essa maioria desses deputados, eles estão na berlinda. A população sabe quem é. Eles sabem que eles não vão conseguir ser reeleitos. Então, ao mesmo tempo que essa intervenção vem como uma moeda de troca, e aí é o que o Lolimar acabou de falar, que é óbvio, quem é que está saindo na foto? É a busca de uma popularidade para tentar se reeleger desses políticos. Não é à toa que o Lolimar está se assustando. Mas, no meu ponto de vista, é a questão lógica do negócio. Então, ao mesmo tempo que é uma moeda de troca para tentar se popularizar um pouco para esses caras, para esses canalhas tentarem ser reeleitos, também é uma maneira de você colocar uma cortina de fumaça e tentar aprovar a reforma da Previdência, no sentido de que a população fica mais atenta à questão da intervenção militar. A intervenção, questão militar, não sou especialista em questão de segurança pública, então não vou ficar emitindo opinião se vai dar certo ou se não vai dar certo. Eu quero que dê certo. Independente que todos querem. Não quero que a junta militar se intrometa na política. Eu acho isso errado. Acho, inclusive, muito perigoso essa coisa da intervenção. Mas a coisa é urgente, espero que dê certo. A grande questão aí é o seguinte, na minha avaliação, me perguntaram assim, Leonel, você que é o defensor dos direitos humanos, você não ficou revoltado quando te roubaram? Sou um defensor declarado dos direitos humanos, sim. Você não ficou revoltado com um cara que te botou a pistola? Você acha certo? Você acha que ele tem jeito, etc, etc? Não. Eu estou extremamente revoltado. Queria vê-lo na cadeia, queria ver o bandido na cadeia. Agora, a questão é a seguinte, a mesma revolta que eu tenho pro cara que me roubou ali de mão armada, é a revolta que eu tenho com o Michel Temer, que me rouba todo dia, com o Cabral, que me rouba todo dia, e com um patrão que não paga salário. É a mesma, para mim, é a mesma revolta que eu tenho. E aí o que eu quero dizer com isso? Deixando bem claro. O Rio de Janeiro, ele precisa de uma intervenção social. Eu lembro aqui, Isso é verdade. A gente precisa de uma intervenção social. Eu lembro do caso do Complexo do Alemão. A gente colocou tanque de guerra no Complexo do Alemão, a gente colocou, aí teve aquela cena onde os bandidos todos fugiram e tal, deu uma falsa sensação de que o PP ia dar certo. E aí, o que eu penso é o seguinte, será que essa intervenção militar não vai ser igual a questão política que foi o PP? O PP veio para salvar. Só que não veio a intervenção social, a UPP não deu certo, você vai lá no Complexo do Alemão hoje, se duvidar, os bandidos estão mais armados do que antes. O que aconteceu foi só uma troca, porque tem muito... Por quê? Porque não tem intervenção social. Não veio a educação, a questão social junto. Aí tá lá, intervenção social até 31 de dezembro de 2018, correto? Não é esse decreto? Até 31 de dezembro de 2018. Beleza, até 31 de dezembro de 2018 a gente vai ter tanque nas ruas, etc. Não tenho dúvida que vai morrer muito inocente. Não tenho dúvida disso. Vai morrer muito inocente. Mas os filhos ficam meio porque não tem jeito de dar. Bom, não sou especialista, não vou acusar. A minha preocupação maior, o que vem junto no âmbito social? Porque se não vier nada, eu não tenho dúvida vai ser só repressão. Vai ser só repressão. Eu não tenho dúvida que vai ser só repressão.
E assim, mas vai causar igual o PP causou, uma falsa impressão para a gente poder fazer a cópia das Olimpíadas, e depois da coisa voltar pior. Voltar tudo de novo. Voltar tudo pior. O que não pode acontecer, é como você está falando, o que não pode acontecer de repente, começa a dar certo, vai até a eleição. Uma vez reeleito, esquece, e vamos em frente. Eu volto aí contigo, mas quero falar com você uma coisa, Marco, você é testemunha disso. Tem certas coisas aqui no Brasil, a justiça é muito lenta. Meu Deus do céu, quem fez isso que eu vou falar devia ser preso, esse pessoal devia estar preso. Aí você pode até dizer, não tem gente presa, tem, é verdade, mas tem outros que não estão. Eu vou dar um exemplo, na época que a emissora que tanto eu e o Lorimar trabalhávamos, que era a Rádio Tupi, ficava na Rua do Livramento. Então o que acontece? Para chegar na rádio, no prédio da rádio, você tinha que atravessar o túnel João Ricardo, que é um dos mais antigos, se não o mais antigo no Rio de Janeiro. E quando a gente atravessava ali, a gente começou a ver uma construção bonita, sabe? Uma estação, uma verdadeira estação de teleférico, uma coisa linda, para os moldes do lugar, que é horroroso, mas a coisa é linda. Ali logo após o terminal do Xixi, que é o terminal Fontinelli, com aquele cheiro de urina horroroso, mas fizeram aquela construção em vidros e tal, né? A gente comentava, puxa vida, né? Aí de repente instalaram os cabos, então fizeram outra estação lá em cima no Morro do Juramento, é isso mesmo? No Morro do Juramento, e outra estação lá embaixo, em frente à Cidade do Samba. Né? E a gente Providência, assim, não? Providência, perdão, foi bem lembrado, sempre era esse nome, no Morro da Providência. Então fizeram aquilo, sabe? Aí vieram os bondinhos, botaram aquele bondinho lá, puxa que bacana. Daí a pouco lacraram tudo, fecharam e até hoje não funciona. Está tudo pronto, mas não funciona. Dinheiro público jogado pelo ralo. Perto das eleições. Perto das eleições. Se lembra disso? Lembro. Quer dizer, esse tipo de coisa, aliado ao que o Quirino falou, que é social, que é fundamental. Independentemente de esquerda, direita, o centro, vou ver, porque parece que essas coisas hoje no Brasil estão se misturando. Mas a coisa do social é fundamental. Quando qualquer que seja o secretário da prefeitura vem de público dizer que as equipes estão funcionando muito bem, quando na verdade você observa o que eu observei hoje no noticiário da principal rede de televisão, mostrando a dificuldade das periferias do Rio de Janeiro, pessoas que perderam colchão, pessoas que perderam tudo, e alguns lugares que não são atingidos ou ainda não foram atingidos, entre aspas, pela desgraça da chuva, também não foram acessados pela competência da prefeitura. E aí as pessoas, os pobres, uns doando aos outros os bens para tentar sobreviver a uma situação imediatista. E eu queria então a tua opinião, voltando nesse retrato horroroso que a gente está vendo e a televisão nos mostra. A imprensa faz um favor nesse particular de mostrar. Ô Fernando, há quanto tempo a gente vem assistindo esse tipo de comportamento por parte das autoridades? Entra ano, sai ano, a gente já sabe que vai ter chuva, que vai ter temporal, que vai ficar tudo inundado. E eles jogam pra galera, sabe? Então é aquela coisa, começam a fazer as obras, que você mesmo denunciou aqui, o negócio do piscinão. Piscinão aqui é um horror, não sei se você já viu, eu fui, fotografei, já botei aqui. É um piscinão, deve ter uma fundura de uns 30, 40, 60 metros talvez, igual seria o que já está pronto. E na verdade acabou aquilo, ninguém mexe naquilo. E aquilo está virando criador de mosquito da Aedes aegypti. Agora, Fernando, uma coisa também que assusta é com relação à Zona Sul, Zona Norte, Zona Oeste, que antigamente tudo que era mazela ficava relegado à Zona Norte, Zona Oeste, subúrbio. A Zona Sul também está num processo assim, muito degradante. Se você parar para pensar o que era a Zona Sul e o que é hoje assalto a qualquer hora, a qualquer lugar, invadem supermercado, não tem raiva de ninguém. Então eles conseguiram, pelo menos eles se igualaram, entendeu? Está igualando, porque é um negócio terrível. Eu, pelo menos, eu até comentei isso com você, eu não tenho coragem de sair, Fernando. A violência, essa Então você pensa duas vezes. Eu penso duas você vezes. até sai. O exemplo do Quirino aí
2 horas da tarde. Quem é que vai imaginar que você vai ser roubado às 2 da tarde? Porque não, é aquela história, porque você fica preocupado. Para sair preocupado, eu prefiro não sair. Eu quero estar no lugar, curtindo meu carnaval, curtindo minha cervejinha e tal, na boa. Agora, para chegar lá um bandido safado, sem vergonha, sabe, e assaltar e ficar por isso mesmo, pior é isso, é que fica por isso mesmo. E se um policial pega um bandido desse e dá uns tapas, meu Deus, é um escândalo. E aí como é que faz? E aí eu fico pensando nessa intervenção. Como é que você vai encarar essa bandidagem, sabe, que está aí já muito armada, e como? Porque é aquela velha história. Sem poder usar também da força, você vai ter que usar. Vai ter que ser uma força meio que moderada. Nossa, não é, você não vai botar tanque de guerra. Não, pelo amor de Deus. assim, pode até para dar uma certa noção de segurança, mas não pode atirar. Não, pois é, nisso a bandidagem ela tem como proteção. Porque ela se infiltra ali entre na comunidade, você não pode fazer nada. Como é que você vai fazer? Você sabe Você vai uma matar preocupação, inocente? Quirino, não sei se você viu desse particular, me parece que foi o Fantástico da TV Globo que mostrou, ou foi um programa da TV Globo que mostrou, então a gente tem que dar o crédito. Eu achei muito bem mostrado os diversos governadores ao longo dos últimos 5, 6 mandatos, né? E todos dizendo a mesma coisa, quer dizer, nós não vamos tolerar, não vamos isso, e mais uma vez se diz não vamos tolerar. No entanto, a coisa está ficando intolerável. Bom, acho que a gente precisa partir do princípio seguinte. Eu não tenho dúvida que a problemática é algo que envolve vários fatores. Vários fatores, assim. Por que a criminalidade só aumenta? Para começo de conversa, existe a índole do marginal, e esse marginal ele precisa ser punido. A sociedade ela precisa ter regras, correto? Ela precisa ter as regras de convivência, para que as pessoas possam ter a tão sonhada paz. O objetivo é a gente ter uma sociedade de paz. E aí, eu não tenho dúvida que um dos maiores fatores agravantes que fazem a criminalidade subir é a questão do empobrecimento da população. Às vezes, o Fernando e o Lorimar, às vezes nós que somos parte da classe média, às vezes no nosso ciclo de amigos, a gente está ali convivendo com uma parte da sociedade, assim, a gente tem muitos amigos, então a gente convive com a própria classe média, e às vezes a gente não tem alcance que um dado aqui, por exemplo, que onde quem ganha, por exemplo, um salário de mais de 3 mil reais, já está ganhando mais do que 92% da população, ou seja, a gente acha que às vezes no nosso bairro, aqui um bairro tradicional da Zona Norte, aqui onde nós estamos, aqui na casa do Fernando, a galera que mora na Zona Sul, às vezes convive ali, pô, não, tem muita gente na Zona Sul, tem muita gente aqui na Tijuca, nas imediações, então assim, tem uma galera muito grande, que tem uma certa condição de viver. Só que a gente está lembrando, agora a gente tem que levar a pensar que só no Rio de Janeiro são mais de 700 favelas. Cada favela dessa você vai ter pelo menos 50 mil pessoas, botando as maiores, a gente chega a ter uma rocinha da vida com mais de quase 500 mil, quase 500 mil não. Acho que está uns 60, 70 mil, parece. Algo em torno de 100. E houve uma nova estatística, parece que já está chegando a 1000 favelas. Pois é, o que eu quero dizer com isso, gente? Assim, tem muita gente pobre, tem muita gente assim, vivendo na miséria. Justifica? Não justifica nenhum ato. Agora, eu não tenho dúvida que se houvesse mais oportunidade, também haveria menos criminalidade. E assim, claro, deixando bem claro, evidente são vários fatores que colocam. É a índole, é a falta da família, é a falta do apoio do lar, no sentido de que nascem a taxa de natalidade falta nas de comunidades controle da natalidade. Exatamente. A taxa de natalidade é muito grande, e aí o garoto ou a menina já nascem sem pai, sem mãe. Então assim, é uma série de fatores. É uma série de fatores que colocam. E aí eu volto a falar o seguinte, beleza, vamos fazer a ocupação da favela, vai fazer,
vai entrar, como eu falei aqui, eu não tenho dúvida que não tem como você entrar dentro de uma favela entregando flores. Claro. Eles vão entrar numa guerra, eles vão, não é à toa que está havendo a primeira intervenção desde 1989, desde 1988 com a nova Constituição. É a primeira vez, está previsto na Constituição, é a primeira vez que isso acontece, vai ser aqui no Rio de Janeiro. Porque é importante, porque é a segunda maior cidade do país, etc, etc. E aí o que acontece? A minha preocupação maior é no âmbito social, sim. Por quê? Sim. Porque, assim, a polícia... Olha que outro dado interessante. O contingente da Polícia Militar no Rio de Janeiro, algo em torno de 70 mil ativos, já é o maior contingente proporcional à população da América Latina. Então, assim, se o número de policiais resolvesse, a gente já seria a cidade mais segura da América Latina. E não somos. O que, na minha opinião, vai? De novo aqui, não sou especialista em segurança, mas sou cidadão e presto atenção nos meus direitos, tenho um mínimo de conhecimento dos meus direitos e dos meus deveres. Me assaltaram sexta-feira. A 50 metros do meu assalto tinha um policial militar. Me assaltaram aqui, ali a orla ela é patrulhada em toda a esquina. Então, ou seja, não me assaltaram numa esquina, me assaltaram entre uma esquina e outra, na esquina tinha um policial militar. Quando o policial falou, baixa a cabeça, vai pra lá. Eu não vou falar que palavrão, mas me xingou aí e tal, me xingou, mandou eu sair. Primeira coisa que eu fui fazer, eu falei, pô, vou ver o policial mais próximo. A 50 metros tinha um policial na esquina. Policial, se você não viu não, o cara arrancou com a moto, não vi nada. Antes de eu chegar até ele estava ali no telefone, não posso dizer se ele estava no WhatsApp, no Facebook, mas ele estava no telefone. De repente ele estava ali fazendo... Aí não adianta o policial. E aí, o que eu estou falando aqui? Treinamento. Vamos. O treinamento da polícia. Então, assim, tudo é fundamental, é verdade, então, é verdade. Assim, intervenção. Você vai colocar aí, sei lá, 30, 40 mil garotos que acabaram de se alistar, 18, 19 anos, vai ser assim? Vai colocar os garotos preparados. De 18, 19 anos para entrar dentro de favela e trocar tiro com bandido e morrer, porque vai morrer. É inevitável. Entendeu? Vai morrer, como qualquer guerra morre. Então, assim, é por aí. Ah, não, mas a solução precisa ser imediata. Beleza. Então, qual vai ser esse planejamento? O que me preocupa nessa situação toda é o lado social, entendeu? Assim, logicamente a gente não vai ter resposta, mas a gente sabe quais as perguntas. O que está me preocupando nesse momento, o Marco Silva está em cólicas nos Estados Unidos, que ele é rubro-negro. Então ele está comemorando, sabe? Até ele não dormiu esta noite. Ele no momento está chupando um pirulito rubro-negro. E aí, cadê a Samira? Meu Deus do céu, cadê a Samira? Cadê a caneca? Olha, então um presente muito a contragosto meu para todos os rubro-negros. Está aí a Samira com a camisa do Flamengo, né? com a caneca do Flamengo, após essa vitória dificílima do Flamengo contra o Boa Vista, e que penou para poder fazer o primeiro gol. Mas de qualquer maneira, parabéns. Eu estou aí coçando o cotovelo. E, ô Lorimar, aproveita para fazer a contraposição. Mostra aí a camisa da chapa do nosso querido Leonel Quirino. Essa camisa ficaria mais se fosse toda vermelha e preta. Aí, mas ela não deixa de ser, né? Chega junto, né? É a chapa do Leonel Quirino, que a gente apoia, que é um rapaz trabalhador, que mostrou esse trabalho quando nos ajudou, de um modo geral, até onde pôde, até onde pode, né? Porque infelizmente a situação é de dificuldade da maioria das coisas do Brasil. Mas olha, parabéns a você. O Quirino, você por acaso é flamenguista também, não? Não, meu amigo. Não, eu não sou flamenguista, eu sou vascaíno. Eu não sofro desse mal, não. Graças a Deus, eu sou um botafoguense. Assim, olha que eu ia dar um palpite pro Botafogo, tem cara de botafoguense. Eu sou um botafoguense, entendeu? Deixa eu mostrar uma coisa aqui pra você, pra você ver aqui, ó. Olha só. Eu sou botafoguense doente, entendeu? Olha eu participo da política direto também, dentro do Botafogo, dentro do meu glorioso. Aí tá a pergunta... muito mal das pernas, aliás, com essa diretoria que tá aí. Pois é, você acha que a diretoria devia ter feito isso, negado o estádio? Olha só, eu acho amadorismo na diretoria do Botafogo. Eu sou um crítico eu faço parte de uma política de oposição dentro do Botafogo.
a oposição a essa diretoria que aí está, que iludiu muita gente, já que o assunto é esporte aqui, rapidinho. É o seguinte, à vontade. Essa diretoria do Botafogo iludiu muita gente, dizendo assim, tá fazendo a gestão, a gestão, como é que eles falam, dentro ou seja, não gasta mais do que arrecada e etc, etc. Só que você percebe que é uma diretoria sem ambição, que iludiu muita gente, com sorte do Botafogo ter chegado ano passado na Libertadores, coisa que não chegava mais de 40 anos. E aí eu já percebia isso. E aí, em compensação, passou as maiores vergonhas, se duvidar, da história do Botafogo. Entendeu? Então, assim, só para deixar registrado que eu sou muito botafoguense, respeito aqui meus companheiros aqui flamenguistas, o amigo Fernando Vascaíno, mas é o seguinte, alô diretoria do Botafogo, alô botafoguense, alô sócio do Botafogo, vamos tirar esses caras de lá. A gente precisa tirar. Que foi? O que você quer falar aí? Tem que. O Marco Silva acorda cedo, tá vendo a gente lá dos Estados Unidos, é rubro-negro que nem você, ele tem que entendeu? E essa camisa, o Marco, olha só, essa camisa é aquela, como é que chama? Não, é retrô, tem assinatura. Agora então ele vai chegar quase a um orgasmo lá. Tem o nome do Zico e o nosso dedicadíssimo Lorimar, olha só o sorriso estampado na cara do Lorimar. A única coisa que eu não gostava lá na rádio é quando o Flamengo ganhava, porque esses dois, ele e o Jairo, meu Deus do céu, o Jairo saia correndo pelos corredores, é um fanatismo. Eu só queria reforçar o que o Leonel falou com relação ao Botafogo, esse amadorismo, vou sonegar o estádio. Olha aqui, agora... Olha, não, só rapidinho. Eu era garoto, o Botafogo tinha aquele máximo Garrincha, o goleiro Manga, ele passava a semana inteira provocando o Flamengo. Eu já gastei o dinheiro do bicho, e o pior é que ele já ganhava mesmo. Chegava no final e ganhava o jogo. Não tinha isso, rapaz. Hoje é uma brincadeira. Qualquer, os caras deixam de arrecadar. É um absurdo. E vai fazer final, com todo respeito à Cariacica, né, que deve ser uma bela cidade, não conheço e tal, mas o Campeonato Carioca é no Rio de Janeiro. Já que o Cabral acabou com o Maracanã, tem que cair na realidade agora. Você sabe, deixa eu falar, esses meninos aí, rubro-negros, meninos entre aspas, já alguns meio que já de avançada idade, que nem o Sidney Perazzini, o cara tá tendo, diz assim, Fernandinho, você lá em Juiz de Fora, você era Flamengo, eu nunca fui Flamengo, não faça uma coisa dessa comigo, pelo amor de Deus, entendeu? Eu sempre fui vascaíno, na época eu gostava muito do Corinthians Paulista, porque papai, meu falecido pai, foi meia esquerda do Corinthians Paulista, e jogava muito o seu Antônio, que na verdade o nome dele como jogador era Rui, mas isso na época, lá dos 1900 antigamente. Então, mas de qualquer maneira, eu sempre fui vascaíno. Não vem com essa não, seu Dilei. Vem com essa não. Esse coração resiste a uma CPI? Ele botou assim, ele botou assim, tem alguns que debandam, vê se pode uma coisa dela. Que tristeza, né? O Marco Silva, Samira, peça a sua mãe para bordar um CE nessa camisa do Fernando. O que é? Não entendi o que é. Esclarece, o que é CE? CE ficou 6? Mas se tiver CE daqui, significa o quê? Não sei. Isso aqui é uma camisa que eu não entendi. Isso aí é minha vontade de ser nobre, já que eu sou plebeu, então não é? Tem abraço para a turma da Frente Alvinegra lá, Frente Alvinegra, uma corrente de oposição lá dentro do Botafogo. Abraço aí pra turma aí. É verdade. Eu compartilhei no meu Facebook, a galera tá assistindo. Tá certo. Vamos mostrar a fera. Ele tá feliz, olha só, ele é flamenguista. Não sei disso não. Começou a querer conduzir mal o cachorrinho. Mal ele chegou na vida. A cachorrada é outra torcida, sabe qual é, né? Cachorrada é gloriosa, você sabe, né? É gloriosa, é verdade. Mas olha, gente, vamos torcer, né? Nos resta apenas torcer para que haja a maturidade necessária. Com certeza parece que o general Braga Neto, acertei? O general Braga Neto, ele é uma pessoa experiente, né? Que chegou à posição de general de exército por mérito e que tem essa preocupação que nós todos temos, evidentemente, de fazer um bom trabalho, e vamos torcer para que tal possa acontecer. Agora, a gente tem que analisar, e como todo órgão de imprensa, independentemente de se grande ou pequeno, a gente tem a obrigação
de dar as nossas opiniões, porque afinal de contas, ainda que de forma rudimentar, estamos numa pretensa democracia que a gente pretende que um dia seja cada vez melhor. Ô Leonel Quirino, quero agradecer a sua participação no dia de hoje mais uma vez, muito obrigado. Lembrando que o Leonel Quirino é candidato de novo à presidência do Sindicato dos Radialistas, né? E em março, alô categoria, né? Alô os amigos radialistas. E então as suas palavras finais. Mais uma vez agradecer. Até a próxima. Estamos aí, foi muito bom esse papo. Muito bom esse papo aí. A preocupação permanece. Espero que, como você bem falou, a maturidade. Vamos ver se já que vai ter intervenção e que a maioria da população está favorável a isso, que exista a maturidade de não confundir a intervenção militar com a intervenção política militar, porque a gente precisa da democracia, a gente precisa dos poderes independentes no nosso país e que os poderes funcionem. A gente precisa de mais democracia, não menos. Então, assim, já que vai usar a alternativa das forças militares, que se faça isso com muita cautela do ponto de vista político. Se tiver que, em relação às estratégias militares para conter a criminalidade, que seja feito também com bastante sensatez, no sentido de que não morra tantos inocentes. A gente sabe como é que infelizmente, o que acontece do ponto de vista prático dessas incursões, etc. Mas vamos torcer para tudo dar certo. E que venha também a intervenção social do ponto de vista federal, que para essa não precisa de decreto, não. Quem comanda a economia no país é o poder público federal, e para isso não precisa de decreto. É só fazer acontecer, Então, assim, o governo federal pode fazer, sim, transformações, revitalizações de praças, abrir escolas, dar uma condição melhor de educação, saúde. Exatamente, educação no ensino superior e etc. Vide aí o UFRJ, etc. Então, que haja uma intervenção federal na UFRJ, no sentido de ter de dar melhores condições lá de estudo para o pessoal da UFRJ, o pessoal da UF, pessoal da Federal Rural, as universidades federais, que se abram mais universidades federais, que é a educação que a gente precisa, na saúde, nos hospitais federais. A gente teve o Hospital Federal fechando aí, lá em Bom Sucesso, a gente teve o Hospital Federal fechando. Então, é esse tipo de intervenção que eu também quero ver acontecer. Beleza? Muito bem. Então é isso, obrigado. E quando é que você volta? Aí. A gente pode voltar daqui a 2 semanas, na segunda-feira? Perfeito, confirmado. Então, beleza, daqui a 2 semanas, o nosso Leonel Quirino aqui de volta. Ô Lorimar Ferreira, mais uma vez, muito obrigado, querido. Obrigado a você, Fernando. E se tudo correr bem, dentro de 2 ou 3 semanas eu estarei aqui com mais uma taça. Entendeu? Ah, meu Deus, você ainda tem que aguentar, né? Tá certo. Vamos levando, Fernando. Vamos tá levando certo. a vida, temos que levar com um bom humor, porque senão a coisa... É verdade. Por falar em bom humor, meu time agora só ganha de 4-0, entendeu? Tem que aproveitar, porque eu não sei quando é que vem outra goleada. Sabininha, fica com Deus, dá um abraço lá pro Marco Silva. Marco, um beijo, saudações flamenguistas, né? E que a gente consiga uma outra taça, como bem disse o Lorimar. E falando entendi. Sério, que a gente Um alô aprenda pro a Oscar votar. Berro, nosso querido Oscar, grande flamenguista, Sim. que está vendo a gente. Os flamenguistas estão todos assanhados. O Marco Silva diz que colocar C significa vice. Vê se pode. Agora que eu vi, porque tem 6 aqui. Isso aqui é, o Marco Silva, isso aqui é 6, rapaz. Não é nada de vice, não. E outra coisa, deixa eu te falar uma coisa, vai pesquisar no Google, porque o time que tem mais vices é na verdade o Flamengo. Mas a voz do povo é a voz de Deus. Pois é, Ninguém tá tira certo. esse título baixo. Gente, olha, um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus, a discussão vai continuar aqui, né? E se Deus quiser, amanhã às 8 horas nós estaremos de volta. Grande abraço, bom dia Rio, bom dia Brasil, bom dia mundo inteiro. Namastê.